E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo de análise combinatória. Eu acabei de gravar a aula para a aula de onde a gente falou de fatorial e agora a gente vai falar do princípio fundamental da contagem, tá? Então, vem comigo que essa parte é bem simples, bem tranquila, eu sei que não vai ter mistério nenhum. Então, olha só. Vamos lá, então. Olha como eu classifiquei o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem mostra-nos um método algébrico para determinar o número de possibilidades de ocorrência de um acontecimento, sem precisar descrever todas as possibilidades de um acontecimento pode ocorrer por várias etapas sucessivas e independentes de tal modo que. Então, eu chamei o P1 de número de possibilidades da etapa 1, o P2 de número de possibilidades da etapa 2 e o PK seria o número de possibilidades da etapa K. Daí isso depende de quantas possibilidades nós temos. Então, o número total de possibilidades ocorre quando, olha só, o número total de possibilidades basta nós fazermos então o produto de todas as possibilidades em cada etapa. Professor, não entendi nada. Calma, calma, que agora no exemplo fica tudo mais simples, tudo mais claro. Então, vê comigo. Olha só o exemplo. Vamos parar aqui. No hospital existem 3 portas de entrada que dão acesso, né? Faltou aqui, ó, dão acesso para um amplo saguão no qual existe 4 elevadores. Então, nós temos 3 portas de entradas e nós temos 4 elevadores. Um visitante deve dirigir ao 6º andar utilizando um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes pode fazê-lo? Então, olha só, eu nem vou pensar no que a gente acabou de fazer, eu só vou pensar na questão. A ideia é que é o seguinte, nós temos 3 portas, tá? Para a gente entrar no hospital, tem 3 portas, e daí por qualquer uma dessas portas entrar, tu vai dar no saguão. E nesse saguão existe 4 elevadores. Então, ele quer saber quantas possibilidades diferentes tu tem de entrar no hospital e chegar no 6º andar. Então, olha só, galera. A ideia aqui seria o seguinte, veja se vocês concordam comigo. Nós teríamos, então, a porta 1, teríamos a porta 2 e teríamos a porta 3, certo? Essa é a ideia. Na porta 1, a gente pode pegar o elevador 1, certo? Eu posso entrar na porta 1 e pegar o elevador 1. Eu posso entrar na porta 1 e pegar o elevador 2. Posso entrar na porta 1 e pegar o elevador 3. Posso entrar na porta 1 e pegar o elevador 4. Certo? Assim como eu posso entrar na porta 2 e também pegar o elevador 1, ou posso entrar na porta 2 e pegar o elevador 2. Entrar na porta 2 e pegar o elevador 3, assim como entrar na porta 2 e pegar o elevador 4. E nós também temos mais 4 possibilidades aqui na porta 3, né? Entrei na porta 3, posso pegar o elevador 1, o elevador 2, o elevador 3 e o elevador 4. Isso que a gente acabou de fazer aqui é calcular a árvore das possibilidades. E se eu contar agora as possibilidades, ó, nós temos uma possibilidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Então, olha só, e o que acontece é que nós temos um total de 12 possibilidades de nós entrarmos de 12 possibilidades nós temos de entrarmos nesse hospital e chegar lá no 6º andar. Esta é a ideia. Agora, olha o detalhe. O que a gente quer mostrar com a análise combinatória é que a gente não precisa, deixa eu botar esse 12 aqui, ó, é que a gente não precisa, peraí que eu desci demais, a gente não precisa fazer essa árvore das possibilidades para achar esse 12. Nós podemos fazer de um modo muito mais simples. Esse modo é o seguinte, olha só, eu gosto de chamar de evento o evento para nós seria o espaço onde está ocorrendo nossas possibilidades. Como assim? Nessa questão nós temos dois eventos. O primeiro evento seria as nossas portas de acesso, certo? Nosso primeiro evento seria pelas portas, que a gente tem que pegar uma das 3 portas. O nosso segundo evento seria, na verdade, pegar o elevador, né? Que nós temos que pegar um dos 4 elevadores. Olha só, nós não tínhamos visto lá em cima que o nosso total de possibilidades não é fazer só apenas o produto das possibilidades de cada evento? Então, olha só, nós não temos 3 portas que a gente pode pegar no início, e eu não tenho 4 elevadores, 3 vezes 4, 12. Olha que barbada, não precisava ter aberto em todas as possibilidades. Bastava nós aplicar o princípio fundamental
da contagem, que nada mais é que fazer o produto entre as possibilidades. Olha que beleza. Vamos melhorar um pouco mais esse exemplo. Vamos pensar da seguinte maneira, tá? Vamos supor que agora vocês pegaram então um elevador, subiram no sexto andar e quando vocês chegaram no sexto andar, vocês tiveram isso aqui, ó. Ó, esse aqui é o sexto andar, tá? Vamos até melhorar um pouquinho mais isso aqui. Aí, beleza. Vamos supor que vocês entraram nessa porta aqui, tá? Vocês chegaram pelo elevador aqui, ó, tá ali o elevador bonitinho. Só que daí a porta do lugar que vocês querem entrar, a porta está aqui, certo? Daí o que acontece é o seguinte, que vocês têm mais duas possibilidades agora. A partir do momento que vocês chegaram, vocês podem pegar o caminho da direita para chegar no quarto, ou vocês podem pegar o caminho da esquerda para chegar no quarto que vocês querem, tá? E agora, se eu tenho mais a questão de pegar a direita ou a esquerda, quantas possibilidades agora eu tenho? Pessoal, o que acontece agora é o seguinte, que eu posso pegar a porta 1, o elevador 1, e ir para a direita ou para a esquerda. Pegar o elevador 1, perdão, porta 1, elevador 2, direita ou esquerda. Então, percebam que, para cada uma dessas ramificações agora, eu tenho mais duas possibilidades, que é chegar e pegar o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Não é verdade? E aqui, galera, a gente não precisa contar agora quantos caminhos deu. Por quê? Porque a grande diferença agora, vou fazer aqui embaixo, é que nós temos a porta, nós temos o elevador e nós temos, vou chamar de caminho, certo? Quantas portas nós temos? 3. Quantos elevadores nós temos? 4. Quantos caminhos nós temos? 2. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2, 24. Esse é o nosso número total de possibilidades. E tá aí, galera. Esse é o princípio fundamental da contagem. E ele é muito fácil e é muito simples. O que acharam, galera? Curtiram? Gostaram? Isso aqui sim já entra em análise combinatória e essa parte aqui é muito importante para a gente trabalhar com análise combinatória. Tudo bem, galera? Eu vou dar continuidade, tá? Não vou parar aqui o vídeo, eu já vou dar continuidade e vamos seguir agora falando das nossas permutações, certo? Que daí agora a permutação vai começar a ficar um pouco mais interessante. Aí, vamos vir aqui para o lado. Eu vou dar um pausezinho rapidinho e vou tomar uma água, tá? Só um minutinho. Pronto! Sabe o que é isso? Acho que falei meio alto. Isso é preguiça de editar, depois ter que ficar cortando, lembrando aonde eu parei para beber água. Então, eu só dei um pausezinho, tomei água e voltei. Acho que eu perdi mais tempo falando do que bebendo água, né? Mas, bom, paciência. Galera, agora vamos entrar na permutação. Provavelmente algum de vocês deve estar lembrando, porque esse conteúdo ele é um conteúdo do ensino médio que vocês veem geralmente no segundo ano do ensino médio, tá? E vocês vão lembrar que nós temos 4 elementos que nós temos que trabalhar. Na verdade, são 3, mas a permutação que a gente vai falar agora se divide em 2 ramos. Nós temos a permutação simples, a permutação com repetição, o arranjo e a combinação. Arranjo e combinação serão o que a gente vai trabalhar na semana que vem. Então, vamos lá então para a permutação simples. Então, olha só. A permutação de n elementos distintos, essa palavra é importante, tá? Vou até deixar ela aqui, ó. A permutação de n elementos distintos é qualquer agrupamento desse n elementos. E olha só, já botei aqui a fórmula. A permutação de n nada mais é que n fatorial. Por exemplo, a permutação de 3 é 3 fatorial. A permutação de 5 é 5 fatorial. Olha ali que bobagem, né? Vou apagar isso aqui. Galera, vocês vão perceber que a análise combinatória ela está toda em volta de fórmulas, tá? Mas eu, Jonathan, não gosto de fórmulas e utilizo muito pouco elas, tá? Por quê? Eu prefiro fazer pela lógica e é assim que eu pretendo passar para vocês. Claro que eu sempre vou mostrar como se faz pela fórmula, mas vocês vão ver que a questão da lógica ela é muito mais válida porque tem algumas questões em específico que se a gente for aplicar fórmulas, tem que aplicar 2, 3 vezes a fórmula para a gente poder chegar no resultado, que é onde por uma questão de lógica a gente consegue resolver de uma outra maneira. Bom, então vem comigo. Vamos lá. Então, quantos números de telefone com 8 dígitos distintos, olha aqui de novo, distintos, entre si podemos formar com os algarismos de 0 a 7? Pessoal, de 0 a 7, não vamos dizer que tem 7 algarismos, porque nós temos 8, né? O 0 é 1, então nós temos o 7 do 1 ao 7, mais o 0 que são 8 algarismos. Então, olha só. Vocês lembram que eu falei que o tracinho, né? Aqueles tracinhos seriam os eventos, tá? E quantos tracinhos eu tenho agora? Agora eu vou ter que ter 8 tracinhos, porque eu quero formar números com 8 dígitos. Então, ó, deixa eu arrumar que esses tracinhos ficaram feios. Então, eu vou ter um tracinho, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Cada um desses traços vai receber um número, tá? Por exemplo, um dos possíveis números que eu posso fazer é o número 2, 3, 0, 7, 8, 5, 6 e 4. Eu viajei, né? Não tenho 8. O 8 eu viajei. Vamos tirar esse 8 aqui. Então, por exemplo, em vez do 8, eu posso colocar... Deixa eu ver qual que faltou. O 1. Tá aqui, ó. Esse aqui seria um número com 8 dígitos quaisquer, né? Por exemplo, se eu trocar esse 0 com esse 3 no lugar, opa, se eu botar aqui 0 e aqui 3, eu já teria um outro algarismo. Então, percebo que eu vou ter que pegar esses 8 algarismos que nós temos, tá? Esses 8 dígitos, ficar trocando eles de ordens e formar números diferentes, tá? É essa a ideia. E a pergunta liga a saber quantos dígitos desses a gente consegue formar. Eita, apaguei tudo aqui. Bom, vou fazer de novo. Então, a ideia é o seguinte, nós temos novamente 8 eventos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pergunta vai fazer o seguinte, quantos algarismos eu posso colocar nesse primeiro evento aqui? Pessoal, nós não temos o algarismo de 0 a 7, eu posso colocar qualquer um desses 7 algarismos, está aqui. Então, essa é a ideia, eu posso botar qualquer um dos 8 algarismos ali. E agora, quantos algarismos eu posso colocar aqui? Por causa dessa palavra distintos aqui, eu não posso mais colocar 8. Por quê? Porque, vamos supor o seguinte, os distintos quer dizer que ele é algo que não se repete. Então, eu não poderia ter o número, por exemplo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Não posso ter esse número. De novo, eu botei o 8, né? Não tem 8. Vamos dizer que é um 0 aqui, ó. Não posso ter dois números repetidos, eles têm que ser distintos. Por isso que esse número aqui, ele não é válido. Então, o que acontece é, que se eu já coloquei, se eu disse que eu tenho 8 dígitos para colocar nesse primeiro evento, aqui agora eu só tenho 7. Por quê? Eu tenho todos os 8 menos aquele primeiro que eu já coloquei. Tá? Vamos supor que eu coloquei o 3 no primeiro, o 3 já foi. Vamos supor que eu coloquei o 6 agora, o 6 já foi também. E agora, quantas possibilidades sobraram? Sobraram 6 possibilidades para o meu terceiro evento. Quantas possibilidades sobraram agora? Aqui sobraram 5 possibilidades. E agora? 4, 3, 2 e 1. Olha o detalhe que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é que 8 fatorial. E aqui, pessoal, para não perder muito tempo, vou usar minha calculadora, ó, sempre com ela em mão. O 8 fatorial, ó, para vocês não sabem, a calculadora científica, vocês estão conseguindo enxergar nesse botãozinho aqui, ó, ele é o fatorial dela. 8 fatorial, olha que maravilha, deu 40.320. E isto que é uma permutação, pessoal. E olha só, se eu tivesse aplicado a fórmula, né? É só nós pensar o seguinte, eu tenho 8 elementos, então basta fazer a permutação de 8. A permutação de 8 é 8 fatorial, que é 40.320. Ah, professor, aplicar a fórmula é muito mais fácil. Beleza, para permutação simples até ele é, mas para as demais eu te garanto que não é. Então ainda confia em mim e para a gente pensar na lógica em vez de pensar nas fórmulas. Tudo bem, pessoal? É essa a ideia. Tem uma coisa muito interessante de permutação, tá? Que para essa aula a gente não vai usar muito, mas para a aula que vem a gente vai usar, tá? Para ser uma permutação, o número de eventos, ou seja, os tracinhos, sempre tem que ser igual ao número de possibilidades. Tá? É essa a ideia. Por exemplo, eu tenho 8 tracinhos e eu tenho 8 possibilidades. Então, isso é uma permutação. Por exemplo, se eu tivesse 4 tracinhos só para 8 possibilidades, tá? Isso aqui já não é mais uma permutação. Isso é um conteúdo para a aula que vem. Tá? Mas isso aqui vocês vão entender melhor na próxima aula. Tá? Agora, olha só, vamos pensar de uma outra maneira. Se essa palavra aqui, ó, distintos, não existisse, o que mudaria? O que mudaria é o seguinte, que agora a gente poderia ter dígitos repetidos, não é verdade? Então, eu vou botar ali meus 8 tracinhos de novo, né? Agora, a grande diferença é o seguinte, que aqui, no primeiro evento, eu posso botar qualquer um dos meus 8 dígitos. No meu segundo evento, eu posso colocar qualquer um dos 8 de novo, porque agora eu posso repetir. Olha que interessante. Aqui eu posso colocar 8 de novo, 8 de novo, 8, 8, 8 e 8. Moral da história, a minha resposta seria 8 elevado à oitava potência, porque eu tenho 8 8 se multiplicando. E só por uma questão de curiosidade, deixa eu fazer aqui, ó. 8 elevado na 8, vixe, Maria, olha que maravilha, deixa eu até dar um espaço aqui. 8 elevado na potência 8 é a mesma coisa que 16.777.216. Olha que maravilha de resposta, tá?
Se isso fosse uma questão de concurso público, que é algo que vocês provavelmente vão enfrentar no futuro, provavelmente a resposta seria 8 elevado na oitava potência, tá? Ele não ia te cobrar para fazer esse cálculo aqui. Tranquilo, pessoal? Vamos pegar mais um exemplo de permutação, tá? Na permutação, vocês vão ouvir muito falar da palavra anagrama. Anagrama. Tenho certeza que vocês já ouviram falar anagrama. Ou já ouviram falar dessa palavra em algum momento, tá? Por quê? Pessoal, anagrama, ele sempre irá aparecer, perdão, os anagramas sempre serão permutação, tá? Sempre vamos conseguir trabalhar com permutação. Por exemplo, eu quero saber quais são os anagramas da palavra paz, tá? O que seria o anagrama? Seria eu pegar a palavra paz, pegar as palavras delas, trocar as letras de ordem e formar uma outra palavra que não precisa fazer sentido, tá? Por exemplo, os anagramas da palavra paz é o próprio paz, ele é um. Uma outra seria zap, seria uma outra seria APZ, e depois poderia pensar no PZA, deixa eu ver quem mais, ZPA, e por último, agora eu acho que tem um PZA. Isso aí, beleza. Então, eu acredito que não tenha mais nenhuma. Se vocês pararem para pensar, ó, a nossa quantidade de anagrama da palavra paz é 6. Está ali, essa é a ideia. Nós temos 6 anagramas da palavra paz. É claro, galera, que ficou fácil a gente ver porque a palavra paz tinha apenas 3 letras. E se eu estivesse falando da palavra paralelogramo? Olha que maravilha. Quantos anagramas teriam da palavra paralelogramo? Ia dar bastante trabalho, né? Então, a gente não conseguiria fazer dessa maneira. Até conseguir, nós conseguiríamos, mas nós ia dedicar boas horas nisso. Então, moral da história. Como que eu vou calcular os anagramas da palavra paz? Olha só, galera, vocês não concordam comigo que a palavra paz, eu não tenho exatamente 3 eventos? Eu não tenho que usar todas as 3 letras? Então, eu vou ter 3 eventos. Quantas letras diferentes podem vir no primeiro evento? Qualquer uma das 3. Quantas letras agora sobraram para o segundo evento? 2. E quantas letras sobraram para o último evento? 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Está ali, ó, nossas 6 possibilidades. Então, existem 6 possibilidades diferentes de trocar as palavras paz de ordem e formar uma outra palavra. Tudo bem, galera? Tranquilos? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é bem fácil, bem tranquilo. Se você jogar na fórmula, talvez fique até um pouco mais fácil. Beleza. Isso aqui seria a permutação simples. Agora vamos dar uma entendida na nossa permutação com elementos repetidos. Olha ali a fórmula. Para quem gosta de fórmula e não estava confiando em mim, olha como é bonito a fórmula da permutação com repetição. Olha que maravilha. Beleza. Primeiramente, o que seria permutação com repetição? É quando eu tenho elementos repetidos, tá? E um bom exemplo de uma permutação com repetição é falar em anagrama. Olha aqui o anagrama, ó, de uma palavra que as letras repetem. Por exemplo, ó, a palavra arara. Eu tenho 2 As e tenho, perdão, tenho 3 As e 2 Rs. E agora, será que isso interfere em alguma coisa ou não? E é isso que a gente vai aprender agora. Então, olha só, pessoal. Se tivermos N elementos, dos quais K elementos são iguais a A, W elementos são iguais a B e Z elementos são iguais a C. Ok. O número de permutação distinta dos N elementos será dado por, olha só, o P de N, a nossa permutação de N elementos, é dada por K, W e Z, aonde o N fatorial vai ser dividido por K fatorial, W fatorial e Z fatorial. Olha que maravilha! E aí, para quem gosta de fórmula, deve estar bem faceiro agora. Moral da história, pessoal. O que é o N? O N é o nosso número de possibilidades, tá? Isso aqui é a mesma coisa que nós tínhamos visto anterior, né? A permutação normal era só isso aqui. O que está acontecendo agora? Agora está dividindo por K, W e Z. O K, o W e o Z são os elementos que estão se repetindo. Vamos supor o seguinte, se eu tenho 3 elementos que estão se repetindo, eu vou dividir por 3 fatorial. Se eu tenho mais 2 elementos, se eu tenho mais 5 elementos repetindo, eu vou dividir por mais 5 fatorial. Então, moral da história, a permutação com repetição, é isso que eu quero que vocês entendam, ó. A permutação com repetição nada mais é que fazer o n fatorial, né? Nada mais é que fazer a permutação normal e dividir pelo que se repete em fatorial. É essa a ideia. Como assim, professor? Acho que antes de eu fazer esse exemplo arara, eu vou fazer um outro exemplo um pouco mais fácil, que eu pensei agora. Vou pegar, por exemplo, o exemplo da palavra casa, tá? Eu quero saber quantos anagramas tem na palavra casa, tá? Vem comigo, olha só.
Vamos pensar primeiro em algumas possibilidades. Eu tenho a própria palavra casa, certo? Eu vou trocar esse A, ó, vou trocar esse A e esse S no lugar. Eu vou formar um outro anagrama, tá? Formei agora a palavra KAS. Agora eu vou trocar, sei lá, vou trocar esse A e esse C e esse S no lugar. Eu vou formar a palavra SAAC e vou trocar agora esse A com esse A de lugar. O que aconteceu? Que, olha que interessante, quando eu troquei dois elementos iguais, o que aconteceu? Eu formei duas palavras exatamente iguais, não é verdade? Então, eu não posso contar duas vezes a mesma palavra, eu tenho que descontar uma delas. Por isso que, se eu tratar isso aqui como uma permutação normal, eu vou estar calculando elementos a mais. Olha só, pelo que a gente aprendeu em permutação, para nós fazermos o anagrama da palavra casa, eu tenho que botar 4 tracinhos, né, porque são 4 eventos, um para cada letra. No primeiro espaço aqui, eu posso botar qualquer uma das minhas 4 letras, na é verdade? É essa a ideia. Bota qualquer uma das 4 letras. No meu segundo evento, eu vou botar qualquer uma das 3 letras que sobraram. Agora sobraram 2 letras e no final sobrou uma letra só, certo? Isso aqui seria a nossa permutação normal. Mas vocês lembram que eu falei que a permutação com repetição nada mais é que uma permutação normal, só que a gente tem que dividir pelo que se repete em fatorial. Vocês não concordam comigo que eu tenho 2 As? Se eu tenho 2 As, basta eu dividir tudo isso aqui por 2 fatorial. Ah, se tivesse 3 As, divide por 3 fatorial. Essa é a ideia. Olha como é simples. Vê se vocês não concordam comigo. 2 fatorial que a gente aprendeu na aula passada não é a mesma coisa que 2 vezes 1? 2 vezes 1 pega esse 2 e corta com 2 e com 1. Na verdade, 2 vezes 1 é o próprio 2 fatorial, é a mesma coisa que 2 vezes 1. Então, eu cortei ele em cima. Moral da história, a quantidade de anagramas que existe na palavra casa é 4 vezes 3, que é 12. Está ali, ó, respondido. Muito simples, muito tranquilo. Não preciso nem se preocupar com a forma. Mas se nós tivéssemos pensado na fórmula, para o caso da casa, nós não teríamos W nem Z, porque só tem uma letra que se repete. O N seria a nossa quantidade total de elementos, né, que são 4, nossa, nossa quantidade total de possibilidades, e o K seria a quantidade total que está se repetindo, que é o 2. Então, pela fórmula, nós teríamos 4 fatorial sobre 2 fatorial. Daí, novamente, usando a estratégia que a gente aprendeu lá na aula passada, né? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, que a gente pode cortar, ó, que deu os 12. Não sei porque saiu um triângulo ali. Mas também isso aqui eu vou apagar, porque a gente não precisa dessa informação aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Deixa eu apagar esse triângulo aqui. Aí. Agora, então, ó, podemos já fazer então o anagrama da palavra arara. E olha que tranquilo. A palavra arara tem cinco letras, né? Então vamos botar os espaçamentos. 1, 2, 3, 4, 5, porque nós temos 5 eventos. Agora, olha só. Quantas letras distintas eu posso colocar no primeiro evento? Eu posso colocar 5, né? Nós temos 5 letras no primeiro evento. E no segundo, posso colocar qualquer uma das 4 que sobraram. Para o terceiro, nós temos 3 letras que sobraram. Agora sobrou apenas 2 e no final sobrou uma única letra, que eu não sei qual que é, mas isso é indiferente. Eu só sei que sobrou uma letra. Bom, agora tem um detalhe. Vocês não concordam comigo que eu tenho exatamente uma, duas, 3 letras As? Então, eu tenho que dividir tudo por 3 fatorial. Mas tem mais um detalhe. Eu não tenho ainda uma, duas letras R's, então eu também tenho que dividir tudo por 2 fatorial. Olha só como é simples. Então, nesse caso aqui, eu não tenho Z, mas eu tenho um K e eu tenho um W. Tá aí. É simplesmente isso, simplesmente essa ideia. E como nós já somos safos, nós já sabemos que 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, eu posso simplificar isso aqui. Vamos melhorar um pouquinho, ó. Então, eu fiquei com 5 vezes 4, e eu sei que o 2 fatorial, né, é a mesma coisa que 2 vezes 1. Esse 2 ainda eu posso simplificar com 4, que aqui fica 2, perdão, e aqui fica 1. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 2, 10. Ou seja, existem 10 anagramas para a palavra arara. 10 anagramas é pouco, né? A gente até poderia testar, mas isso aí vai dar um pouco de trabalho, e como a gente sabe trabalhar com permutação, ficou muito mais fácil. E aí, pessoal, tudo bem?
Galera, já vou ser bem ciente para vocês. A lista que eu trouxe, ela tem algumas questões que elas são bem difíceis, tá? Vocês não se preocupem se vocês ficaram com, sei lá, 50%, 70% de dúvidas referente àquela lista. Não tem problema nenhum que a segunda-feira a gente vai trabalhar totalmente em cima dessa lista, tá? Eu vou tirar muita dúvida de vocês. O conteúdo da análise combinatória não é um conteúdo simples, então fiquem bem tranquilos, tá? Então, se vocês ficaram com dúvidas, segunda-feira a gente vai sentar e vamos tratar ali de tirar essas dúvidas, tá? Principalmente quando chegar nas questões, deixa eu jogar para cá, para vocês ficarem mais fácil de compreender. Aqui, ó. Principalmente quando vocês começarem a chegar nessas questões, essa número 8 vocês deixam para depois, tá? Porque se eu não me engano, a número 8 ela vai ser uma combinação, se eu não me engano. Então deixa para a próxima aula. Mas a 9, a 10 e a 11, vocês já conseguem fazer com os conhecimentos que a gente aprendeu nessa aula, tá? E todas elas têm uma particularidade, tá? Elas têm algo em especial. Então, pessoal, se vocês não conseguiram resolver, vocês ficam tranquilos que a gente vai tirando as dúvidas lá na segunda-feira. Certo, galera? Não, o que eu estou fazendo aqui? Cancela. Aqui. Aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham entendido e nos vemos então na nossa próxima semana, ou melhor, nos vemos então na segunda-feira. Muito obrigado, galera. Bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu!